Anúncio oficial! Nova camisa do Vascão surpreende a torcida vascaína. Puma Rodrigues com novo contrato. Eu vou trazer essa informação aqui para você, porque o Vasco corre para renovar com o jogador. Além disso, amigo, muitas outras informações. Tem Cleiton, ex-jogador, falando sobre um retorno ao futebol brasileiro e muito mais nesse Fala Gigante que chega para você na tarde desta sua sexta-feira, bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Mas, é claro, amigo, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã. O Fala Gigante, esse vídeo inclusive, chegando sempre pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante, o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar aí o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu, Lucas, conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso canal. Inclusive, amigo vascaíno, você que está aí do outro lado e gosta sempre de ficar muito bem informado sobre o nosso Vascão, o negócio é o seguinte: o canal do Gigante Vasco está mais do que nunca neste momento com as suas redes sociais também a todo vapor. Você que tem uma rede social, como por exemplo o Instagram, e quer acompanhar o canal do Gigante Vasco por lá, só você colocar canal do Gigante Vasco que vai aparecer a você a nossa rede por lá. Também estamos com o TikTok a todo vapor, sempre colocando cortes aqui dos nossos vídeos nessa outra rede. Esse, por exemplo, ó, é o nosso Instagram, canal do Gigante Vasco, 20 mil seguidores, ó. Todos os nossos vídeos estão aqui em cortes, a nova camisa do Vascão que a gente vai falar aqui já já, tá tudo aqui. Então, canal do Gigante Vasco, TikTok, Instagram, nos siga nessas outras redes. Show? Vamos que vamos então, amigo, sem muita enrolação, falar logo sobre o nosso Vascão. Quero começar aqui primeiramente com você falando sobre essa nova camisa do Vasco lançada na manhã desta sexta-feira. O Vasco da Gama e a Capa apresentaram nessa sexta a nova camisa 3 para a temporada de 2025. Uma camisa que homenageia uma das maiores conquistas da história do nosso Cruz Maltino, né? Uma conquista simbólica, o título de campeão de terra e mar, conquistado pelo Vasco da Gama no ano de 1945, há exatamente 80 anos atrás. À época, em 1945, o Vasco conquistava em campo o título carioca e conquistava no mar o título de remo, ou seja, o Vasco ali foi considerado campeão de terra por ter conquistado o título carioca e de mar por ter conquistado o título de remo. O primeiro clube do Rio de Janeiro a conquistar esse feito e a levar esse título de campeão de terra e mar, e é exatamente por isso que depois de 80 anos dessa conquista, a Capa junto com o Vasco fez essa camisa 3 em homenagem, né, a esse grande feito na história do nosso Vascão. A coleção ela resgata esse feito histórico que uniu os dois pilares da origem vascaína e traduz em design o espírito da superação e do pioneirismo do nosso Vasco, que sempre marcou a nossa história. A camisa de linha em tom marrom faz referência ao título conquistado nos gramados, enquanto a versão de goleiro em azul simboliza a vitória nas águas e presta homenagem à tradição náutica do clube. Então, uma camisa muito bonita, muito legal. O diretor de marketing e negócio da Vasco SAF, João Assunção, disse as seguintes palavras, né, sobre isso: mais do que um novo uniforme, essa coleção celebra a alma vascaína e proporciona uma experiência de tecnologia inédita ao torcedor. A Capa e o Vasco conseguiram transformar um feito histórico em um produto moderno, cheio de significado e inovação, reforçando o compromisso de aproximar cada vez mais o clube de sua torcida dentro e fora de campo. Com relação a essa tecnologia, é a tecnologia de ponta e acabamento premium que tem nos novos uniformes
do Vasco da Gama. Cada peça, ela conta com uma Smart Tag, né? Ou seja, cada camisa, ela conta com esse chip, que tem uma tecnologia NFC, costurado na barra da camisa, inclusive, que certifica a originalidade do produto e oferece aos torcedores uma experiência digital exclusiva. Então, uma tecnologia nova numa camisa que remete a algo antigo da história do nosso Vasco. Essa camisa estará à venda nas lojas do Vasco da Gama a partir de amanhã, sábado, e estreia na próxima segunda-feira contra o Fluminense no Maracanã. Então, muito legal aí, nova camisa, né, do nosso Vascão. Se você gostou desse novo uniforme, deixa aí nos comentários. Show? Vamos então prosseguindo também com esse Fala Gigante, porque o que não falta aqui é informação sobre o nosso Cruz Maltino. Quero começar aqui primeiramente com você, este Fala Gigante, falando com relação ao Cleiton, cara. Já eu vou entrar no assunto Puma, mas nessas últimas horas o Cleiton, ele vem aparecendo muito na mídia. Deu uma entrevista recente ao GE, entrevista também ao 365 Score, e o Cleiton, ele tá falando muito sobre o Vasco da Gama em si. Você provavelmente lembra do Cleiton. O Cleiton foi um jogador que passou pelo Vasco da Gama na temporada de 2024, ano passado. Um jogador que no Vasco da Gama fez poucos jogos, após se destacar muito vestindo a camisa do Casa Pia. Ele foi um atleta que nesse clube de Portugal brilhou entre os anos de 2022 e 2024. Foram 16 gols e 2 assistências em 64 jogos à época pelo Casa Pia. E o Vasco entendeu que era um bom reforço e o trouxe para cá. Investiu no Cleiton valor de quase 20 milhões de reais. Jogador à época novo, 25 anos. O Vasco entendeu que era um atleta que aqui poderia se destacar, mas não rendeu absolutamente nada. No Vasco, Cleiton fez 8 jogos, não marcou nenhum gol e não deu nenhuma assistência. Um jogador que não foi nada bem por aqui. Falta de minutagem, uma passagem que durou 5 meses, não balançou as redes, e ele falou recentemente exatamente sobre essa passagem pelo Vasco da Gama. Até porque após sair do Vasco, ele foi novamente para o futebol português e veste hoje a camisa do Rio Ave. E ele no Rio Ave, amigo, vem tendo um grande começo de temporada já nesta temporada de 2025-2026. Ele ocupa hoje o topo da artilharia do futebol português, 6 gols em 8 jogos. Em entrevista ao GE, ele falou sobre esse ótimo momento que vive no futebol de Portugal. Do ano passado, quando sai do Vasco, até esse momento, são 24 gols marcados e 4 assistências em 45 jogos, ou seja, números maravilhosos do Cleiton, que faz com que nesse momento ele viva o melhor momento da sua carreira. E a pergunta que fica é, como esse Cleiton, que brilha no futebol português hoje, não conseguiu render no Vasco? Ele falou sobre isso e, é claro, eu trago aqui, nesse Fala Gigante, as palavras dele para você. Se liga só. Eu já tive essa percepção, já pensei sobre isso. Claro que quando a gente chega em um grande clube, a gente quer jogar, quer fazer gol, quer entrar o mais rápido possível para a glória da torcida, para poder ajudar a conquistar títulos. E esse não era diferente de mim. E o que eu vejo nesse tempo todo, depois que eu tive aqui, é que, cara, eu acho que é a oportunidade de poder ter sequência, de ter 1, 2, 3 jogos para poder mostrar o seu valor, mostrar o futebol que você tem. Eu acho que foi o que faltou para mim. Acho que, se eu não me engano, eu tive 2 jogos como titular e poucos minutos em outros. Então, eu acho que o diferencial dos números que eu tenho agora, dos números que eu já fiz para esse tempo que eu passei no Vasco, acho que foi mesmo isso. Precisava de uma sequência para poder ajudar também, para poder... Bom, amigo torcedor vascaíno, essas foram as palavras do Cleiton, né? Deixa aí a sua opinião nos comentários, se você acha que ele merecia ter tido mais oportunidades aqui no nosso Vascão. E vamos embora aqui para a última parte deste Fala Gigante, falar com relação a Puma Rodrigues. O Puma, nessas últimas horas, ele postou nas suas redes sociais uma imagem da partida contra o Fortaleza, né? O Vasco, que fez um planejamento especial para que o Puma Rodrigues chegasse ao Ceará na tarde de quarta-feira
e entrasse em campo contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. Um planejamento especial que foi feito e contou muito, inclusive, com o próprio Puma Rodrigues. Uma saga de 25 horas. O Puma Rodrigues, ele na última segunda-feira, né, enfrentou a equipe do Uzbequistão em um amistoso da seleção do Uruguai contra a seleção do Uzbequistão na Malásia. Ele jogou pela parte da manhã, foi titular, atuou durante os 90 minutos. Depois desse amistoso na Malásia, ele saiu do país rumo a Dubai, nos Emirados Árabes. De Dubai, fez uma conexão para Lisboa, em Portugal, e de Lisboa, em Portugal, ele foi para o Rio de Janeiro. Chegou no Rio de Janeiro às 5 horas da manhã de quarta-feira. Às 10 horas da manhã apenas, ele partiu rumo a Fortaleza e chegou à cidade cearense às 2 horas da tarde. Ou seja, o Puma ele ficou de segunda-feira até quarta viajando para chegar ao Ceará e entrar em campo. Puma saiu da Malásia, foi para Dubai, de Dubai foi para Lisboa, de Lisboa foi para o Rio e do Rio foi para Fortaleza. Entrou em 5 aviões diferentes até chegar ao local onde o Vasco enfrentou o clube cearense pelo Campeonato Brasileiro. Mais de 25 horas dentro de um avião para vestir a camisa do Vasco, jogar bola e ter sido uma peça fundamental. O Puma Rodrigues ele foi um dos responsáveis pelo segundo gol do Vasco. Uma jogada de contra-ataque, Puma dá a opção pelo lado direito do campo, cruza, o goleiro do Fortaleza faz uma defesa e tira o Ryan da jogada, porque caso o goleiro do Fortaleza não encostasse na bola, iria ser o segundo gol do Ryan no jogo com assistência do Puma, e nessa que o goleiro dá o rebote, o David de frente chapa no canto e faz o segundo gol do Vasco. Ou seja, valeu a pena. O Puma foi uma peça importante, ele falou exatamente isso nas suas redes sociais, abre aspas, valeu a pena cada minuto da viagem de volta. O esforço para retornar a tempo para vestir essa camisa de novo. Grande vitória, Vascão. O Puma ele tá se entregando. O Puma tá jogando bem. O Puma recentemente conquistou a titularidade na lateral esquerda, numa posição que não é a dele de origem. Então é uma peça muito importante. Só que, amigo, me preocupa saber que o Puma, que é uma peça importante, ele neste momento está nos momentos finais do seu contrato. O contrato de Puma Rodrigues com o Vasco vai apenas até o final desse ano de 2025. Ou seja, Puma tem no Vasco da Gama contratualmente mais 2 meses de contrato. Muitos clubes se interessam pela contratação de Puma Rodrigues pelo bom jogador que ele é, jogador de seleção uruguaia, atleta que vai estar muito provavelmente na Copa do Mundo de 2026. Mas até o momento, a informação que eu trago a você é que o Vasco não procurou o atleta até o momento. O Vasco da Gama chegou no início do ano a sentar com o jogador para tratar uma renovação contratual. Entretanto, à época as coisas acabaram não avançando e neste momento o Vasco ainda não foi até o Puma Rodrigues para conversar sobre uma renovação de contrato. Me preocupa e muito, porque é um jogador importante, é um lateral direito de muita qualidade, um jogador jovem, tem 28 anos, salvo engano, Puma Rodrigues, ou seja, ainda é um jogador com saúde para jogar por mais temporadas. E o Vasco da Gama ainda não sentou para conversar com o atleta. Vamos ver, amigo. Qualquer novidade, é claro, eu vou trazendo aqui a você, mas me preocupa. A renovação de Puma tem que ser uma prioridade dentro do Vasco da Gama, mas até o momento nada aconteceu. Qual é a sua opinião? Deixa aí também nos comentários. Bom, eu, Lucas, agora vou ficando por aqui. Esse foi aquele nosso Fala Gigante. Segundo vídeo desta sua sexta-feira. E já já eu tô de volta com o nosso Boa Noite Gigante para fechar o vídeo, fechar o dia, né, com o último vídeo, chave de ouro e as últimas informações do nosso Cruz Maltino. Vamos que vamos! Curta, compartilhe, se inscreva. E como eu sempre falo aqui no canal do Gigante Vasco, saudações vascaína!